Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, aqui em São Paulo. Estudo, um bate-papo, né? Um bate-papo descontraído entre nós aqui, um estudo do livro O Consolador. Estudo do livro O Consolador é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas, perguntas elaboradas pela FEB, remetidas através da mediunidade de Chico, para que o benfeitor Emmanuel pudesse ali psicografar pela psicografia do Chico, trazer para nós essas respostas que nos orientam, nos trazem bases mais sólidas na compreensão das máximas da doutrina espírita. É um livro, então, que é todo ele sedimentado, todo ele construído sobre as bases edificadas pelo nosso irmão Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e que ali estabelece o livro dos Espíritos como a base fundamental, onde toda a doutrina espírita seria edificada. O livro Consolador, então, ele nos ajuda na compreensão de tudo aquilo que os Espíritos nos apresentam e que foi ali codificado, apresentado nas bases sólidas do cristianismo revivido, que é a doutrina espírita. Vamos agradecer, então, a toda a espiritualidade amiga, e muito antes de estarmos aqui reunidos, seja aqui presencialmente, seja pela internet, não podemos nos esquecer que todos nós estamos mergulhados no alto divino, no fluido cósmico universal, que permite que, em pensamento, nós possamos estabelecer essa corrente, essa sintonia de corrente, onde todos nós agora estaremos aqui sintonizados, conversando um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinos, à luz da doutrina espírita. Guias, mentores, um mentor desse trabalho que nos acompanha e onde quer que nós estejamos, não nos esqueçamos. Estamos ligados em pensamento. Nunca vamos nos esquecer e por estarmos ligados nessa sintonia, nessa corrente, e por sermos um grupo, Jesus mesmo disse, onde dois ou mais ali estiverem, eu lá estarei. E ele, com certeza, estará nos inspirando, nos incluindo, através dos seus, através dos Espíritos que nos acompanham e que são, como nós, braços trabalhadores da seara de Deus. Deus age na criatura, através da criatura. E é dessa maneira que nós aqui estaremos um ajudando o outro, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que Ele mesmo, Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Samuel, Cristina, Saf e Rosana, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos em 3, daqui a pouco o pessoal está subindo, a gente vai terminando um tratamento, um estudo, e as pessoas vão trocando de sala, né? A gente vai começando, e daqui a pouco o pessoal está aqui com a gente, para a gente dar continuidade. Nós hoje vamos estudar a pergunta do número 213 do livro O Consolador. Essa pergunta está dentro do bojo das perguntas que que tratam do item personalidade, que é um subitem, né? Que é um subitem do capítulo que nós iniciamos há pouco tempo atrás, que é cultura. Em cultura, ele é aberto em diversos subitens. O primeiro é razão, já foi objeto do nosso estudo. Aqueles que quiserem acompanhar, está publicado no canal do CETREL. Um outro subitem que é intelectualismo, também já publicado no nosso canal. E agora nós estamos no terceiro subitem, 2.3.3, que é personalidade. E dentro de personalidade, persona, nós estaremos hoje comentando e conversando um pouco sobre a pergunta 213. Pergunta que eu vou compartilhar com vocês, e também vai estar aqui projetado na nossa televisão, para que a gente possa ler, acompanhar a resposta de Emmanuel e fazer algumas reflexões a respeito dessa resposta,
Afinal de contas, Emmanuel, normalmente, ele, na sua resposta, ele sintetiza, ele é muito sintético. Isso que é bonito de Emmanuel, né? Ele é muito sintético. E a gente, então, aproveita esse momento em que nós estamos reunidos nesse grupo para que a gente possa refletir, abrir um pouco essa síntese, né? E aí compreender com um pouco mais de profundidade aquilo que Emmanuel ali nos oferece através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e que está, como eu disse, todo ele sedimentado às luzes da doutrina espírita. Vou compartilhar, então, a tela, onde nós temos a pergunta. Pergunta 203. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal pode ser também traduzido como carisma, poder de influência, ser cativante, ser persuasivo. Isso tudo estaria dentro do bojo da palavra magnetismo pessoal. Vejamos a resposta. Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência de leitura de livros pertinentes ao assunto. Olha, já começa nos chamando a atenção que apenas a leitura, apenas o fato de você ler alguma coisa, já não é, vamos dizer assim, a condição que vai te tornar uma pessoa cativante, que tenha poder de influência. Isso exige muito mais, né? Não são poucos os que buscam essa leitura, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço, né? E realmente, né? Quantos não buscam, né? Através de uma leitura ser persuasivos, porque ser persuasivos, a gente, muitos, né? Que ainda não compreenderam bem os fundamentos da doutrina espírita moralizante, né? Que é a doutrina que nós abraçamos, que é uma doutrina moralizante, e muitos, às vezes, querem formar prosélitos, né? E nessa busca por prosélitos, né, o magnetismo pessoal, ele ajuda bastante. E Jesus chama muita atenção disso, inclusive no próprio Evangelho, quando ele está ali fazendo, vamos dizer, eu não gosto muito da palavra advertência, mas é como se ele estivesse nos chamando a atenção quando ele faz o sermão dos 8 ais. Ele chama a atenção dos fariseus, e ali procuravam fazer prosélitos, né? Então, estavam ali oferecendo formas, oferecendo o seu exemplo na mudança de conduta, na mudança de hábitos, que era o que realmente importava, né? Não, eles estavam muito em busca de prosélitos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É isso que Emmanuel está chamando a atenção, que muitas das pessoas, às vezes, querem encontrar essas fórmulas mágicas para rebanharem, fazer um rebanho enorme, né? De pessoas que ficam ali na sua dependência e que ele ali acaba conduzindo ao seu bel grado, ao seu bel prazer, como muitos fariseus na época de Jesus ali costumavam a realizar isso, né? Então, Jesus chama a atenção ali no Sermão dos 8 Ais, exatamente nesse aspecto, em que Emmanuel aqui também está, de certa maneira, nos levando a refletir nessa passagem, né? Todavia, né, começa com uma reflexão, com uma conjunção adversativa, né? O que é imprescindível salientar, eu preciso até olhar porque tem um erro de escrita, né? Todavia, o que é imprescindível salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manual de bondade espontânea e sincera. Praticamente ele está dizendo assim, olha, o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Se o teu coração está ali só em busca de prosélitos e trazer para você satisfação pessoal, é isso que você vai conseguir. Agora, se teu coração está ali no âmbito de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo, ou seja, trabalhar dentro de uma política de libertação, é isso que você vai trabalhar, né? Na vida, não basta saber, óbvio, né? É imprescindível compreender, né? Saber e compreender tem diferença, né? Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa.
a alma para a grande e abençoada compreensão. Sim, a gente pode aprender muito com os livros, mas se a gente não sair e praticar, né, é complicado, né? Tem uma passagem, inclusive anotada no Sermão do Monte, em que Jesus chama a atenção da gente, né? Que se a gente não praticar aquilo, né, a gente seria chamado mínimo no reino do céu, né? Então a gente precisaria, além de saber, praticar, né? Continuando, né? É imprescindível compreender os livros. Os livros ensinam, mas só o esforço aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esqueça a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais, e volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Uma resposta muito bonita, uma resposta assim muito eloquente, né, trazendo um pensamento reflexivo muito importante. Kardec trabalhou muito sobre isso e eu até coloquei algumas coisas, mas eu nem sei se vale a pena eu compartilhar com vocês, que eu fiz algumas perguntas a respeito da própria pergunta para a inteligência artificial, mas como vocês têm acesso a isso, eu acho que poderia depois ser realizada por cada um, né? Porque cada um aí depois poderia ver a resposta e fazer as suas próprias análises, né? Eu acho que, nesse sentido, fica mais construtivo, já que é algo que está disponível para todo mundo e que todo mundo pode ali fazer esse tipo de pergunta. Da mesma maneira que eu trabalhei com a pergunta na inteligência artificial, e que eu recomendo você também perguntar, né, a diferença entre o... Todavia, o superior pode encontrar simpatia, transformando, quando ele coloca aqui, não basta saber, é imprescindível compreender. Por que há essa diferença entre saber e compreender? Coloca essa pergunta também, é uma pergunta que vai trazer um conhecimento bem interessante. Mas por que eu não quero me deter à inteligência artificial? O Livro dos Espíritos, que tem 9 conclusões, uma das conclusões é a conclusão do número 5. E nessa conclusão do número 5, Kardec trabalha um pouco sobre essa parte que aqui Emmanuel está falando para nós, com relação a esse saber e compreender. Eu vou ler alguns trechos em que a conclusão número 5 fala sobre isso e que eu acho que merece, que é muito importante para nós a reflexão a respeito disso, tá? Eu vou pegar só um trechinho, né? Por meio do Espiritismo, isso é Kardec nos falando, tá? É a conclusão, ou seja, é Kardec mesmo escrevendo, né? Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. Não mais, pois, os espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Sua causa está na satisfação que proporcionam a todos, e os que as aprofundam, e nelas vem algo mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem é acima de tudo, deseja a própria felicidade, não é de admirar que cada um se apegue a uma ideia que o torna feliz. Aqui é os critérios em que ele traça para nós sobre a doutrina, né? Ser uma doutrina moralizante, né? E fala sobre a imortalidade. Aí ele vai um pouco além quando ele fala sobre as fases, né? O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, provocada pela singularidade que os fenômenos produzem. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. Assim, a aplicação e a sua consequência, ou seja, primeiro a gente lê e depois a gente vai colocar isso em prática, né? O período da curiosidade já passou, pois dura pouco tempo. Uma vez satisfeita, muda o objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca as reflexões sérias
E aí é aquilo que eu falei, né? Uma coisa é saber, outra coisa é compreender e colocar em prática. Aí as reflexões sérias. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo nesse mundo. E aqui eu chamaria a atenção a pergunta 377 do Consolador, que está em sintonia exatamente com o que a gente está conversando. Eu vou só ler a pergunta, porque ela vai ser objeto ainda do nosso estudo mais lá na frente, né? Mas só para a gente ver que existe uma sintonia nisso, né? A pergunta 377. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões quando as mesmas não apresentam fenômenos, como se deve proceder para com eles? Eu vou ler de novo. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões quando as mesmas não apresentam fenômenos. E aí vem a pergunta, como se deve proceder para com eles? Veja a resposta que foi dada pelo nosso irmão Emmanuel. Os que assim lhe procedem testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Se preferem as emoções transitórias dos nervos aos serviços de sublimação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina antes de assumirem qualquer compromisso. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior, e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. E aí, a frase que todo o palestrante usa, e vocês agora vão saber de onde ela veio. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo ou revivido não depende da qualidade dos homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Está em perfeita sintonia com o que eu estou lendo e em perfeita sintonia com o que ele está aqui nos chamando a atenção. Para a gente tem que não só ler, é imprescindível compreender. E ele vai um pouco além nas conclusões, e eu queria só pegar mais alguns trechinhos que eu acho muito importante, né? E aí ele coloca, substituí-lo por alguma coisa melhor, ou seja, deixa eu pegar o parágrafo, todos vós que atacais o espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tens. E aí ele fala para as pessoas, já que vocês querem atacar o espiritismo, então raciocine um pouco. Substitua por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza e o faça mais feliz. Porém, compreendem bem o alcance dessa palavra, certeza, porque o homem só aceita como certo o que já lhe parece lógico. Não nos contenteis em dizer que isso não existe, pois muito fácil negar. Provai, não por negação, mas por fatos, que isso não é real, nunca o foi e nunca pode ser. Se não for, dizei o que seria em seu lugar e provai, finalmente, que as consequências do espiritismo não tornam melhores os homens e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito louva, mas moral que muito se louva, mas pouco se pratica, tá? E isso segue, lógico. Aqui tem muita coisa que está muito em sintonia com a que a gente está falando. E a única parte que eu encontrei, assim, eu fiz a reflexão agora à tarde, tá? Enquanto eu estava terminando o trabalho do Evangelho, eu sentei ali e fiz algumas reflexões, e eu lembrei da pergunta 798 do Livro dos Espíritos. Mas eu estou sem o Livro dos Espíritos. Então, se a Meg puder ler para a gente a pergunta 798, eu agradeceria. E aí a gente faz eu termino a minha reflexão para ver se eu acertei na pergunta e na resposta. 798. Está me ouvindo, Samuel? Ok?
Leia qual é o tema do... 798. Ela tá... Influência do espiritismo sobre o progresso. Torna-se uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas. Certamente ele se tornará uma crença popular, que marcará uma nova era na história da humanidade. E aí, Kardec explica. É isso que eu queria que você lesse. As ideias não se transformam senão com o tempo. E jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos unidos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Desde o paganismo, não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pode apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo, ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 3 gerações experiência. Só o tempo e a sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que abre e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que tem que pedir. Se a gente compreender o bem e o mal. Então, eu parti desse ponto, foi até onde eu consegui entender um pouco mais a respeito da resposta. Eu não sei se eu fui no caminho correto, e eu gostaria de ouvir as pessoas, o que elas podem falar um pouco para a gente sobre esse magnetismo pessoal, o carisma, o poder de influenciação, essa persuasividade, né? E esse trabalho todo, né? Gostaria de ouvir um pouco uma construção nesse sentido. Completando aí, né? Jesus não fundou nenhuma religião, né? Leon Denis fala, o espiritismo não será a religião do futuro. Mas, lembra dessa frase? O futuro das religiões. Será o futuro das religiões. Devemos acalentar a preocupação de adquirir um elemento chamado magnetismo social? Vejamos Gandhi. Ele morreu em 1945, era um militar e internado. Olha o magnetismo pessoal dele. Agora, e o que é o magnetismo pessoal? E qual é o magnetismo maior que existiu na face da Terra? Questão 620, certo? Só depois da sua crucificação nós acabamos se interessando demasiadamente por todo esse assunto. Agora, vamos falar aqui. Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizar atualmente com a experiência. Se você ler a parte comentada do Allan Kardec na questão 555, você vai ver o que representa o magnetismo e o consolador. Se você ler, na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Exemplo, Allan Kardec. Só sobe da mesa? Ou ele foi compreender o que aconteceu na mesa? Né? E eu acho que aqui entra a questão ótima que você fez. Agora, de Leon Denis, não basta saber e crer, é necessário viver essa crença. Né? Então, é exatamente o que você disse. Se os seus olhos forem bons, olha só. Agora, a mensagem do Pão Nosso, do número 110, sobre magnetismo pessoal. Eu não vou falar ela inteira, mas eu fotografei ela no celular quando eu vi na internet. Só vou falar a frase final. Você pretende, pois, um caminho mais fácil para a inclusão plena de suas potencialidades? Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela seja na religião, seja um tipo.
Sempre tem o bem e o mal. E aí, olha o cidade do César, diz que teve no mundo. O que passou? Né? E os falsos profetas? Tá? O Evangelho, certo? Então, é isso aí mesmo. O pensamento para o voto próprio, aclarando o caminho do seu irmão. Consciência. Questão 919A, Santo Agostinho. Certo? Devemos acalentar a preocupação e adquirir os elementos do chamado magnetismo? Sim, é nobre. Mas é só isso que deve atentar? Não, não é só isso que deve atentar. Sua atitude tem que manter a sua coração e nada agir. Nós podemos conviver a lei de sociedade, que envolve a é viver em sociedade de verdade. Não é só fingir que vive em sociedade. Que é da 766 até a 7. Essas seriam as colocações. Muito bom. Quem pode trazer mais algumas informações para a gente? Vamos conversar um pouco, gente. Você falou antes, né? 779. Rosana, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, uma alegria estar com vocês. Estão me ouvindo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, perfeito. Pois é, o que nos aproxima uns aos outros é o magnetismo pessoal. Um assunto que às vezes a gente coloca muito nosso lado científico na coisa, mas desde as primeiras experiências no mineral, nós estamos aí em conexão com essa tal manifestação de magnetismo nossa, né? Então, desde quando fomos gerados, nós movimentamos energeticamente as coisas conforme os nossos sentimentos e as nossas emoções. E a pergunta é muito interessante, porque fala de desenvolver, né? E Emmanuel é muito, muito sábio na resposta, porque não basta apenas saber para desenvolver esse magnetismo pessoal, que seria colocar em prática as virtudes, os talentos. A gente vai buscar o significado de magnetismo pessoal, a gente vê muito isso. A nossa capacidade de ser simpático, de ser empático, de todas as características nobres e boas, mas o magnetismo em si, ele, conforme nós vamos evoluindo, ele é meio neutro, né? Neutro proporcional ao grau evolutivo que nós temos. Então, há a possibilidade de utilizar essas mesmas energias, essas mesmas capacidades, potencialidades, não importa o nome, para fins que não são bons. Então, nós tivemos grandes na história da humanidade com um magnetismo pessoal fantástico. A gente costuma dizer assim, né, conhecendo só um pouquinho a natureza espiritual, só está mal direcionado, né, ainda pelos impulsos, pelos quereres mais imediatistas, nós vamos ver grandes magnetizadores de massa populacional, no campo, seja qual for que a gente puder imaginar, utilizando desse magnetismo pessoal nas artes, na música, né? Arrastam multidões, na política, nas ideologias, promovem guerras e conseguem exércitos fantásticos com
com esse tal magnetismo pessoal, o poder de convencimento. Então, quando isso tudo tiver canalizado para a cura, para a amorosidade, esses espíritos que somos nós mesmos, né? De vez em quando nós nos vemos criando conflitos. Então, a potencialidade é a mesma, é só o quantitativo que é diferente. Mas nós criamos também as nossas guerras pessoais, próximas das nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, mas tem aqueles que têm um envolvimento muito maior. E também o lado bom, né? Nós também atraímos, pelo esse magnetismo pessoal, aqueles que já convivemos, que já aprendemos a amar, ou que estamos aprendendo a amar. Então, isso aí é algo interessantíssimo. Como que eu vou exercitar o magnetismo pessoal? O Emmanuel dá uma resposta interessante. Você não vai conseguir aprender isso em livro, porque não envolve só o nosso lado intelectual. Veja que essa pergunta está colocada na personalidade e no viés da cultura nesse livro. Então, são as aquisições que o espírito vai adquirindo ao longo da sua trajetória evolutiva. O maior aquele que mais teve magnetismo pessoal que conhecemos é Jesus, capaz de abarcar uma humanidade inteira. E veja que mesmo ele não tem a totalidade dos seguidores, vamos dizer assim. Né? Mesmo sendo todo amor, nem todos os outros o seguem. Mesmo tendo a capacidade de curar, nem todos nós estamos curados. Porque o magnetismo pessoal, ou essa energia toda, ela vai até onde cada um permite, né? Em si ou fora de si. Eu estou falando assim, o dele alcança todos nós, mas às vezes é nós que não permitimos. E aí é sábio, só para fechar, quando ele fala assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei, é exatamente dessa questão que está sendo falada de conexão. O magnetismo do Cristo alcança a todos, mas nem sempre o nosso magnetismo está afim de estar em conexão com o dele. Perfeito, né? Realmente perfeito, né? Realmente magnetismo. Enquanto a Rosana estava falando, me veio um pensamento, né? Que esse magnetismo pessoal, esse carisma, esse poder de influência, essa persuasão que nós temos, né? Ele é como uma mediunidade, em si ele é neutro, totalmente neutro, né? Tudo vai depender daquilo que a gente faz com isso. E por isso que quando eu estava lendo, estava pensando exatamente nessa neutralidade do magnetismo pessoal. Por isso mesmo que eu me lembrei da conclusão número 5, né, do Kardec, porque ele trazia exatamente esses 2 pontos, né, o ponto e o contraponto, né, e pensando exatamente na aplicação, né, porque não adianta eu pegar o livro dos Espíritos e decorar as 1018 perguntas, saber onde está cada uma, recitar aleatoriamente, mas eu vivo isso, eu aprendi alguma coisa com isso, eu estou vivenciando isso de alguma maneira, eu só estou sendo um papagaio repetindo aquilo que está no livro, né? Então, realmente é interessante isso, né? É um ponto que você pode até atrair a atenção de muitos quando você chega assim e fala, não, está na pergunta número tal do livro dos Espíritos e cita a pergunta, não, mas isso está no teu coração, você está realmente vertendo isso no teu coração, não é apenas intelecto puramente verbalístico, decorado, sem que você tenha compreendido a pergunta, a resposta, a profundidade disso na vida prática, né? É praticamente, vou pensando o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Eu podia ter lido a pergunta e a resposta
ter decorado isso e colocado lá no meu ou assim, na minha ordem de estudos, mas sem que isso fosse realmente vivenciado, levado em prática, mudado alguma coisa na minha forma de agir, nos meus pensamentos, que tenha mudado algum hábito, que tenha levado àquilo que a Rosana tanto falou, né? Desenvolvimento de virtudes, né? Desenvolvimento das virtudes. E não é fácil desenvolver as virtudes, e conhecê-las todos nós conhecemos. Basta olhar o Sermão do Monte, elas estão em ordem, até para facilitar, ali começando com humildade, terminando em pureza de coração, para quem sabe, né, depois de exercitar isso em inúmeras existências, não só compreender, não só ler, compreender, colocar em prática, viver como um pacificador, né? O Jesus, o pacificador por excelência, né? Isso tudo leva muito tempo. Isso tudo não é só leitura, é prática, é viver, né? Eu penso, completando meu raciocínio do que eu estou querendo dizer, né? Quando alguém vem para o mundo de provas e expiações, como, vou dar um exemplo, que todo mundo conhece, do livro Renúncia, Alcione. É um espírito que estava no mundo, vamos dizer assim, no mundo feliz, um espírito que tinha já um desenvolvimento intelecto moral bom, muito bom. Ora, se ele está vindo num mundo de provas e expiações, seria muito justo que o mundo de provas e expiações colocasse para ele, para um espírito desse que late, provas e expiações convincentes com aquilo que ele já edificou em conhecimento e em moralidade. Então, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas Alcione, que era um espírito, veio para cá e olha, passou, não foi fácil a vida dela, mas é óbvio que não poderia ser fácil. É óbvio que não poderia ser fácil. Se é um mundo de provas e expiações, e nós devemos dar testemunho daquilo que a gente fala, tem que estar no nosso coração, é óbvio que aqui no mundo de provas e expiações iria exigir isso dela. E pensando nesse mesmo sentido, em Cristo, num mundo de provas e expiações, a vida dele deveria, a vida, o que Cristo viveu, que foram edificações, que foram construções para nós do caminho, nosso caminho, a verdade e a vida, foram todo o desenvolvimento do código moral de conduta do ser humano, não poderia ser diferente, né, gente? Um mundo de provas e expiações. Aquele que é, segundo Hahnemann, ali na Revista Espírita, 1862, fevereiro de 1862, governador espiritual do planeta Terra, fecha aspas, é o que Hahnemann coloca como Jesus, o governador espiritual deveria ser aquele que aqui não só governa, mas vive aquilo que ele professa, vivencia tudo aquilo que ele professa. Então, a vida de Jesus realmente é a vida de alguém que está num grau de desenvolvimento de virtudes e um pacificador por excelência. Um pacificador por excelência. E um modelo da humanidade. Então, é realmente praticamente o que a gente está aqui refletindo, né? Não basta apenas saber, tem que compreender. E Jesus não só sabia, ele compreendia e vivia seus exemplos. Desculpa abrir essa reflexão, mas quando a Rosana abriu esse caminho para as virtudes, me lembrou exatamente nesse processo, né? Porque nós vivemos aquilo que nós temos condições, capacidades de suportar, né? Não foi ele mesmo que colocou, e Kardec trabalha sobre isso no Consolador, no Cristo Consolador, no capítulo 5, não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Óbvio, da mesma maneira, se uma Alcione que estava no mundo feliz vem trabalhar no mundo de provas e expiações, os fardos que ela vai carregar aqui não convincentes a capacidade que ela tem de carregar esses fardos. Então, cada um de nós vai ter realmente ali os fardos, as provas, em condição daquilo que ele já diz, não, eu sei, eu sabe, então vive, vai lá e viva, mostra para você mesmo. Não tem que mostrar nada para Deus, não tem nada que mostrar a Jesus. Na verdade, é para nós mesmos, é no nosso coração. É uma edificação própria, porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele está dentro de vós, está entre vós. Então,
É nesse sentido que eu queria colocar essa reflexão. E agradeço a Rosana dela ter caminhado para esse campo das virtudes, porque ela nos leva a refletir exatamente nesse sentido, né? Um planeta das provas e expiações, aquele que vem aqui e que vem para nos dar vive realmente em sintonia daquilo que fala. Muito bom. Gente, o que mais a gente pode caminhar em relação a essa... Fala um pouquinho alto. Acrescentar mais algumas linhas. Chegou já. Ele era efetuado através do exercício. Poder que você não colocar em prática. E a prática tem que essa a cuidado, como serviço. E fácil de compreender, o Henrique falou aí, o orador espiritual, né? As coisas. Vivenciar as virtudes. Viver as virtudes. Porque ele se envolveu. Ele ensinou e viveu. Vestiu a camisa, né? Falou, não, eu vou dar um recado pessoalmente. Vou descer lá e vou falar com todo mundo. Foi o que ele fez. Né? E para fazer isso aí, o Espírito revestido de humildade. Né? Porque a grandeza é tão superior, né? Mas tão superior, o sacrifício que ele fez para entrar numa forma, se reduzir para entrar numa forma, deve ter sido muito. Dar todas as lições que ele trouxe, somente para ele exemplificava, né? Com um gesto, uma ações. Ele colocava o seu marido pessoal. Trazia em realização. E por isso que nos matou. Né? Nos matou aí os nossos espíritos. E que nos atrai para ele o tempo todo. Né? Como modelo que foi, né? Continua sendo para praticamente um modelo inatingível hoje, mas não deixa de ser ainda o nosso objetivo. A gente está trabalhando para cada vez mais se aproximar. Então, não é a perfeição, porque a perfeição não existe por enquanto aqui. É por prova de transição para o grupo de vigilância. E se deve pensar que a ele, grandeza dele, e a dimensão espiritual dele é muito, muito. Mas é o que a gente deve procurar refletir nisso assim possível. Nosso máximo pode até ser pouco, mas significa muito para nós. Significar muito para nós daqui, algumas outras encarnações, porque nós já não estivermos mais. Estivermos até mesmo aqui, né? Na condução já da regeneração, né? Na qual nós teremos a capacidade de entender finalmente, né? Que ele que Deus, que ele por enquanto, eu fico na humildade. Para mim,
Muito bom. Bom, a gente sabe tanto sobre a imortalidade, mas quem realmente compreende a imortalidade assim, de maneira plena e absoluta, né? Então, a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. E, por ser uma doutrina reencarnacionista, ela tem como fundamento principal, né, a imortalidade da alma. A gente se vive como espíritos imortais. A gente se sente como espírito imortal. Então, saber é uma coisa, compreender, viver como um espírito imortal, compreender como é a vida de um espírito imortal. Quanta coisa a gente tem que ainda caminhar, que nós temos que caminhar. E realmente é um planeta de provas e expiações, o ensino fundamental, ainda estamos no ensino fundamental, os primeiros anos aí de estudo, e juntos a gente vai conseguir entender, compreender, porque não dá para fazer sozinho. Sozinho realmente se constrói absolutamente nada. Samuel, tem alguma coisa que você tenha encontrado, queira compartilhar com a gente? Cristina, Sati, Leia, aqui na sala também, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. O Emmanuel, na sua resposta aí, no meu entendimento, ele finaliza lá nos últimos linhas lá, ele diz: e volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior, ou seja, o autoconhecimento. É o que nós devemos trabalhar. E logo em seguida ele faz assim, muita coisa aí se tem a fazer, no mundo, quer dizer, aí no mundo interior. E nesse bom trabalho, a alma se ilumina naturalmente, acelerando o caminho de seus irmãos. Aclarando, né? Acelerando, aclarando. Bom, iluminação é o item que nós vamos trabalhar a partir da pergunta 218 do livro. Aí sobre o que é a iluminação da alma, a partir de 218 até 224, 225, vamos trabalhar isso aí. Mas o que eu entendi e compreendi que o nosso autoconhecimento, que é que a gente deve trabalhar para que nós possamos ter essa melhoria do nosso magnetismo, e tanto citado aí hoje por vocês todos, as suas contribuições são muito valiosas, né? Até no chat lá da inteligência artificial também coloca várias coisas que nós temos que fazer para que nós possamos nos melhorarmos nessa aparência, nossa divulgação, nossa apresentação pessoal, corporal, nos faz com que nós tenhamos empatia, melhoria com as pessoas, que faz com que nós consigamos essas boas energias aí. Mas eu achei que esse autoconhecimento que Jesus até pediu uma vez na fala dele, assim, conheça a ti mesmo, que é o que a gente tem que entender e compreender para que nós tenhamos a nossa própria iluminação. Essa seria a contribuição que eu tenho. Depois de todas que vocês falaram, a gente fica até sem palavras. Que isso! Foi excelente. Uma reflexão muito boa. A Meg também acho que trabalhou com a questão, acho que é a 919A, né? Que eu conheço, que é aqui mesmo, né? Quem fala essa questão é a Santo Agostinho, né? Sim, eu notei aqui, é 919 e 919A. Tinha que ser ele, né, Eduardo? Só podia, né? Porque, na verdade, a frase é do oráculo de Delfos e é reportada a Sócrates. Todo mundo achava que a resposta deveria ser de Sócrates, mas quem mais desenvolveu numa existência a autoiluminação que nós conhecemos na história aqui humana foi Agostinho de Hipona, porque ele começou como um jovem doidivanas, que fez tudo e mais um pouco, quase enlouqueceu a mãe dele, e ele faz isso em Confissões, ele que faz a volta por cima na mesma existência, então tinha que ser ele que tinha que dar essa resposta, né? E como ele fez para se superar.
né, com todas as suas dificuldades, como que ele fazia naquela experiência tão marcante. E a partir daí foi um divisor de águas na vida dele, e também é uma experiência que nos ajuda muito, né? E era um tempo complexo, né, Rosana? Eu não lembro bem, mas era ele ainda, a patrística não estava consolidada, porque ele veio depois de Santo Anselmo, que ainda não era patrística, né? A patrística foi um pouquinho depois dele, eu não lembro bem, mas não sei se você está bem a par disso. Mas era um tempo também mais complexo, né? A igreja ali, ela estava na sua formação, né? Eles tinham os recursos, com os poucos recursos que eles tinham, mas as interpretações que eles faziam eram algo assim substancial, muito bonito, muito bacana. Bom, gente, quem mais? Terceiro e quarto século, logo depois de Jesus. Então, É quase a sedimentação da igreja primitiva, né? ainda a igreja em si só Não foi, estava foi um pouquinho depois ali com Constantino, né? Quer dizer que ele estava ainda no berço do nascimento da patrística, né? Muito bacana. Perfeito, gente. O que mais que a gente pode trabalhar com isso? Acho que a grande reflexão para nós, com esse estudo de hoje, é pensarmos o que nós estamos emitindo no nosso campo vibratório, no nosso campo energético, porque esse mesmo magnetismo pessoal é que envolve tudo que nós fazemos, né? Nós podemos falar dos grandes da humanidade, tanto do ponto de vista negativo, quanto do ponto de vista positivo, que alavancaram o progresso da humanidade. Mas, como doutrina espírita é para nós, né? O que eu faço com isso? Se eu já tenho esse conhecimento, eu consigo estar sempre consciente, enquanto espírito imortal, de que o que eu penso, o que eu vibro, atinge tudo ao meu redor, mas principalmente a mim mesmo. Então, eu acho que a grande reflexão desse estudo passa por aí, porque também vai passar por onde nós estivermos. E é nesse ponto que nós também somos aqueles que trazemos uma maior leveza para o planeta, ou um maior peso para ele. É nesse ponto de vista do magnetismo também que nós sustentamos a vida como um todo, né? A gente acha que é bem pequenininho, né? Há muito essa fala, principalmente dos astrônomos, não, a Terra é um cisco, o ser humano nem isso é, então, mas não é bem assim, não. Nós somos essências imortais, emitindo magnetismo o tempo todo, atraindo ou centrifuga ou centrifuga energia ao mesmo tempo. Nós somos um campo energético que tem aí o desafio de melhorar, né, de se melhorar também, para também ser aquele que contribui com tudo ao redor. Porque dependendo do nosso magnetismo pessoal, até as plantas murcham perto de nós. Já tá bom, né? Mal olhado, né? Magnetismo nosso, né? Por isso que eu falei, né, que ele é completamente neutro, né? Ele depende do que você tem no seu coração, né? Aquele lado que você leva isso. Nós podemos fazer, sugestão, né? Podemos fazer o que os dois Franciscos fizeram, de Assis e o Xavier, nosso filho. Usar o magnetismo, né, para o bem, o tempo todo. Exatamente.